Começamos então nossa sessão 7, a Igreja da Reforma, com a aula 30, Martinho Lutero. Bom, Lutero é obviamente considerado a figura mais importante da Reforma Protestante. Obviamente que ele não é o primeiro reformador, mas ele é o reformador que a gente pode considerar que a partir dele não há mais retorno, né? Não tem mais volta. A Reforma passa a ser definitiva, um movimento definitivo, e essa é uma das importâncias, uma das diferenças principais entre Lutero e os reformadores anteriores. É claro que Lutero também, a partir da sua excomunhão, que a gente vai ver logo mais, ele próprio já se percebe no curso de algo que não tem mais volta. Então, por isso que ele, inclusive, trabalha, obviamente, em cima daquilo que ele está propondo da reforma protestante, né? Sem esse nome, é claro, na época, mas ele começa a trabalhar, portanto, ele passa a trabalhar, portanto, em cima daquilo que ele percebe como não tendo mais volta, né? Essa é uma diferença importante entre os reformadores anteriores. Os reformadores anteriores, Wycliffe, Hus, por exemplo, não haviam tido essa percepção, não havia acontecido com eles nada que os levasse a acreditar que a reforma fosse algo definitivo, sem retorno, ou algo em cima do qual, do que eles deveriam trabalhar, dedicar a sua vida, até porque eles não foram longe o suficiente, assim como Lutero. Então essa é uma das importâncias do Lutero, e a gente começa falando sobre ele, falando sobre sua luta pessoal, contra a justiça de Deus. Na verdade, é bom explicar porque para o Lutero, Deus era um Deus justo que punia os pecados, né? Então ele precisava de todo aquele modelo ritualístico de penitência que ele havia crescido aprendendo, ou que ele passou a aprender depois que ele foi para o mosteiro, e, portanto, ele tinha essa luta pessoal contra a justiça de Deus. Apesar de ter ido para o mosteiro anteriormente à sua conversão, ele não tem ainda uma experiência de conversão até que ele faz uma leitura de Romanos, uma leitura específica de Romanos, em que ele descobre, em que lhe é revelada a realidade do perdão do pecado e da justificação pela fé apenas, né? E não a justificação pelas obras, não a justificação pela penitência, que incomodava muito ele. Havia circunstâncias, por exemplo, em que ele saía para se confessar, por exemplo, e quando voltava do confessionário, ele lembrava de um pecado que ele não havia confessado e se martirizava muito e sofria sensivelmente com a sensação de que ele não havia sido perdoado, né? E com a sensação de que havia de sofrer, portanto, a justiça de Deus. Então ele tem essa experiência de conversão a partir da Bíblia, a partir das Escrituras, é importante isso. E, obviamente, a partir daí ele começa, portanto, a desenvolver uma nova percepção da vida espiritual e da vida religiosa também, que vai desdobrar nas 95 teses. Eu coloquei algumas coisas anteriores às 95 teses aqui, como, por exemplo, a sua irritação com a venda de indulgências, não apenas que acontecia em todo o mecanismo, vamos dizer assim, ritualístico da Igreja Católica, mas ele havia visto muito sobre isso também em Roma, quando ele havia sido enviado para Roma em 1510, 1511, para algum tipo de trabalho específico, e ele, portanto, compreende ali, naquela visita, naqueles meses que ele passa ali, que a situação é realmente muito mais angustiante do que ele imaginava, e obviamente ele tem, portanto, essa que a gente chama de irritação, né, com a venda de indulgências, né? Ele prega sobre isso frequentemente após esse período, é claro, e as 95 teses são uma forma, não apenas isso, as 95 teses não falam apenas das indulgências, mas são uma forma dele convidar as pessoas para um debate, né, público, um debate em que ele gostaria de conversar sobre, entre outras questões, sobre a questão das indulgências, né? Obviamente que posteriormente a isso, e com o desdobramento desses debates, dessas 95 teses, ele passa pela excomunhão, e a partir de então ele é um momento em que a gente pode considerar que ele acredita que não há mais volta, e não havendo mais volta, ele começa, portanto, a desenvolver uma teologia que tem características muito não católicas, vamos dizer assim, né? Uma teologia bastante não católica, bastante diferente daquilo que era normalmente encaminhado pela Igreja Católica, né? Na Dieta de Worms ele precisa se retratar dos seus escritos e das suas ideias, né? Das suas
do desenvolvimento da sua teologia, mas ele não faz, e saindo, portanto, logo depois ali da dieta de Worms, ele é levado por amigos para o castelo de Wartburg e é exilado ali. Nesse período, é o período em que ele traduz o Novo Testamento para o alemão, é o período em que é o período em que ele inclusive escreve outras obras também. O desenvolvimento político da Reforma tem a ver com um aspecto de que os reinos germânicos que estavam sendo cobrados pela Igreja Católica financeiramente, os impostos, as taxas, os dízimos, as próprias vendas de indulgências, começaram a sentir que não era necessário, ou não era importante, ou não era bíblico, que eles enviassem dinheiro para a Igreja Católica, e a partir de então o rompimento passa a ser político também nesse sentido, né? Uma percepção de que a Igreja Católica não tinha domínio sobre outras nações ou sobre outras regiões do próprio Império, da própria Europa, né? Então tem um desenvolvimento político por trás da Reforma também. É claro que a Reforma não se explica apenas pelo desenvolvimento político, né, mas é parte de todo esse processo. O Philippe Melanchthon, de 1497 a 1560, é não apenas discípulo, mas sucessor também de Lutero. Ele pode ser considerado, Lutero pode ser considerado a voz da Reforma protestante, né, a voz radical, a voz do grito, vamos dizer assim, mas o Philippe Melanchthon é considerado o teólogo do luteranismo, né, ou seja, a Confissão de Augsburgo, por exemplo, que é escrita e revisada por ele, é um documento de cunho também, além de um documento especificamente advindo ou produto da Reforma, é um produto também do desenvolvimento teológico do Philippe Melanchthon, que vem, obviamente, do seu mestre Lutero, e por causa disso ele é considerado, portanto, o teólogo do luteranismo, né? A gente vai para a próxima aula 31 com o Ulrico Zwingli. Eu espero você até lá.